Fala galera, está começando o primeiro boletim semanal do Leitura de Jogo. Aqui nós traremos as principais informações do mundo do esporte, no qual cada integrante do Leitura de Jogo vai trazer informação de seu respectivo esporte. Sem mais delongas, eu tenho aqui comigo o Guilherme Barcelos. Fala aí, Greg. Fala aí, pessoal ligado aqui. Bruno Camargo. Fala aí, Greg. Fala aí, rapaziada que tá assistindo. Caio Torres. E aí, galera, beleza? E Vitor Recla. E aí, galera que tá ligado na leitura de jogo. Então, sem mais delongas, dando sequência, vamos começar aí com o Bruno Camargo. E aí, Bruno, o que você trouxe pra gente hoje? E aí, Greg, eu trouxe aí o lançamento da EA, né? Mais novo lançamento da EA, do nosso queridíssimo FIFA 21. Foi no dia 18/6 revelado o trailer, né? No evento EA Play 2020. Onde mostram várias cenas com craques como Mbappé, Van Dijk, por exemplo, e uma cena do estádio de Anfield, do Liverpool, que mostra uma evolução gráfica muito grande comparada ao FIFA 20, que já vem vendo uma sequência de evoluções gráficas, né? E a gente espera que venha uma revolução no modo de jogar também. Muita gente vem reclamado, eu que sou um usuário do jogo, e a grande maioria que jogou ou joga FIFA, espera que venham melhorias. Vai ser lançado no dia 9 de outubro para PS4, Xbox One e PC. E logo depois que as novas plataformas forem lançadas, o Xbox Series X e o PS5, vai ser lançado para eles também. É importante destacar também que às vezes o pessoal pode não ter percebido que no trailer, que foi junto com o jogo também da EA, o Madden NFL, né, que é o de futebol americano, eles também fazem uso de gravações originais dos atletas em campo. Então, às vezes, pode dar uma confundida justamente pelo fato dos gráficos estarem muito reais, né, no trailer que eles disponibilizaram. Para você ver o tamanho da evolução gráfica que vem sendo utilizado nos consoles aí, né? Nos games. Exatamente. Falando em consoles, os novos consoles que estão previstos aí para chegar, o PS5, né? PlayStation 5 e o Xbox Series X, eles terão update gratuito, né, para quem comprar o FIFA 21 agora. Se você tiver no PS4, no Xbox One, depois que você adquirir o novo jogo, você poderá baixar o FIFA 22 de forma gratuita. É uma boa, sim, jogada da EA, mas também para você não ter que pagar o valor absurdo do novo jogo, você vai ter que pagar o valor, com certeza, absurdo do novo game, né? Sem dúvidas, é melhor, né? Porque aí a pessoa que comprou no console anterior vai ter a disponibilidade de baixar de forma gratuita no novo console, caso ela venha adquirir futuramente aí. Mas é isso aí. A retrocompatibilidade, né? Que vem sendo usada também em outros games. E que, como o Vitor disse, como você já disse também, Greg, vai ajudar muito no quesito financeiro também a galera que joga nessa geração e vai passar para nova. Exatamente. Com certeza. Muito bacana, e agora a gente passa a bola então para o Guilherme Barcelos, que vai falar sobre o mundo da bola laranja, o basquete. Fala aí, Guilherme. Bora lá, Greg. Então, eu trouxe para a galera aí acompanhar duas notícias do mundo do basquete, mais precisamente da NBA, né, que é o principal campeonato que tem no mundo aí do basquete. Então, a primeira notícia que eu trago para a galera aí justamente, foi divulgado ontem aí na mídia, né, um jogador chamado Trevor Ariza, que para quem não conhece, ele é um atleta do Portland Trail Blazers, uma franquia, né, da parte do sul dos Estados Unidos. E ontem surgiu a informação que o Trevor Ariza se recusou ou vai pedir para não jogar essa nova fase aí que vai dar início, né, a partir agora do próximo mês de julho, que está previsto para a volta da NBA. Para quem não sabe também, a volta vai ser num formato diferente. Inclusive, eles vão utilizar um complexo inteiro da Disney e da ESPN, né, uma parceria. E aí todos os jogos vão ser lá. E o Trevor Ariza, então, ele não quer jogar, segundo fontes da ESPN, que é uma emissora que tem muita fonte nos bastidores do basquete, porque, segundo ele, olha só o motivo, gente, é um motivo meio inusitado, mas vale a pena a gente refletir.
porque ele, para quem não sabe, ele está em uma batalha judicial com a esposa dele, certo? E o juiz concedeu para ele, nesse próximo mês agora, de julho, um mês inteiro para ele ficar com o filho dele. O filho dele tem 12 anos e eles estão brigando para ver quem fica com a guarda do filho, a esposa e o Trevor Ariza. E ele, sem medo nenhum, diz que não quer jogar porque ele quer se dedicar exclusivamente ao filho dele, a ficar com o filho dele. E aí, com essa notícia, então, a gente fica pensando e tende a pensar que o contrato dele vai ser suspenso, porque os jogadores têm até amanhã, dia 24, para definirem se vão aceitar ou não participar dessa retomada da NBA. E, ao que tudo indica, ele não vai aceitar justamente para cuidar do filho dele, né? Mas, Guilherme, se foi uma decisão judicial, você acha que mesmo assim o clube pode encerrar o contrato do jogador? Então, sempre há a possibilidade, né? Inclusive, eu estava vendo também que há uma grande possibilidade do Portland contratar outro jogador, né, para o lugar dele. O Portland pode ter esse direito justamente para repor essa peça que, com certeza, vai fazer falta ou pode fazer falta no elenco, né? Então, assim, a questão de cancelar o contrato, há possibilidade, mas o mais provável, pelo que eu vi, é eles contratarem um jogador para disputar esse período aí de um mês e deixar o Trevor Ariza de stand-by, mas com o contrato ainda em vigência com o Portland, né? Então, mas a janela de transferência para o basquete está fechada, né, no caso? O período de trocas, assim, tá fechado nesse momento, né? Então... Aí seria liberado só para esse determinado clube fazer uma contratação para compor seu elenco, né? Sim. Aí, no caso, seria... É como você falou, né, Guilherme? Uma questão bastante inusitada, mas que serve aí de reflexão, porque se trata de um filho, né? A gente não sabe como é que é a relação dele com o filho, que entrou em questões judiciais com a ex-esposa e tudo mais. Então, uma questão, assim, que gera muito debate e a gente espera aí para ver as cenas dos próximos capítulos, no que isso vai dar, se ele vai realmente sair do clube, se o clube vai entrar em algum tipo de acordo com ele, porque de uma forma ou de outra ele vai acabar ficando sem receber salários, né, nesse período, mas a gente aguarda aí para saber a definição do atleta. Inclusive, Greg, pode falar? Pode sim. Não, só para completar, você falou de salário, eu lembrei aqui. Inclusive, eu estava vendo que ele pode perder cerca de 1 milhão a 1,8 milhões aí de dólares, né, nesse período que ele vai ficar sem jogar, que é referente ao salário dele. Então, a gente vê que não é um montante, assim, baixo, é um montante relevante, né? Então... Exatamente. Show de bola, bacana, a informação muito bacana. Agora a palavra é sua, Caio Torres, com as informações do futebol. Você que traz aí notícias do futebol do Rio de Janeiro. Conta pra gente aí. É isso aí, todos nós sabemos que o futebol carioca está tentando dar seguimento, né, depois da pandemia do coronavírus, mesmo que o vírus aqui no Brasil não tenha diminuído o número de mortes e contaminados, mas mesmo assim a Federação do Rio de Janeiro, juntamente a alguns clubes, estão acelerando essa volta. No dia 16 de junho, a Federação do Rio de Janeiro definiu que o Carioca ia começar no dia 18, no jogo entre Flamengo e Bangu, onde o time carioca venceu o jogo por 3-0. Mas, até chegar o dia 18, os clubes entraram numa discussão, principalmente os 4 grandes, que Flamengo e Vasco, eles são a favor da retomada da competição, e Fluminense e Botafogo são contra, por causa que eles não tiveram muito tempo para treinar, e também pela o lado da empatia, né, por tantas vítimas, por não achar que ia ser o momento, e etc. Mesmo com todo essa repercussão entre os 4 grandes, o campeonato realmente teve o seu reinício no dia 18. Como eu já disse, o Flamengo venceu o Bangu por 3-0 no Maracanã, e Portuguesa e Boa Vista ficaram no 0-0, que esse jogo foi no dia 19. No dia 20, o prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, ele definiu que o Carioca estava suspenso novamente, até pelo menos o dia 25 de junho. Mas hoje à tarde tiveram uma nova reunião entre a Federação do Rio de Janeiro e os clubes do Campeonato Carioca, e foi decidido que o campeonato vai ter um novo reinício agora no dia 28 de junho, no domingo, com todos os jogos que faltam
a ser finalizado da quarta rodada, já que só Flamengo, Bangu, Portuguesa e Boa Vista jogaram, o restante dos outros clubes, do Botafogo, Cabo Friense, Madureira, Resende, Vasco, Macaé, Fluminense e Volta Redonda, todos esses clubes vão jogar no dia 18. Botafogo e Cabo Friense no 11 horas da manhã, Madureira e Resende 15h15, Vasco e Macaé às 16 horas e Fluminense e Volta Redonda às 19 horas. Todos esses jogos vão ser agora no dia 28, no domingo, e no dia 1º de junho vai ser a última rodada da Taça Rio, que todos os jogos também vão acontecer no dia 1º, dos dois grupos, do grupo A e do grupo B. As semifinais da Taça Rio ainda não está decidida, e essa é a repercussão do Campeonato Carioca. Esse volta, não volta, e aí segue a polêmica, né? Se já está no momento certo de voltar, o Flamengo e o Vasco, eles se garantiram em questão de fazer os exames nos seus jogadores, na comissão técnica e funcionários. O Flamengo ainda se disponibilizou a ele próprio pagar as consultas dos exames que forem necessários, e isso libera uma verba a mais para a Federação do Rio de Janeiro, né? Já que ela que está determinada a fazer os exames de todos os clubes, desde o Vasco, Fluminense, Botafogo e até os times menores do Rio. Então, esse tem sido a repercussão do futebol. Aparentemente, está para voltar agora no dia 28 novamente. Também falando um pouquinho de Europa, antes de vocês darem a opinião de vocês, a Champions League também terá a sua volta, né, depois do coronavírus. Os jogos serão todos em Portugal. A partir das quartas de finais, os jogos serão apenas um jogo. Não será mais ida e volta como estamos acostumados a assistir, exceto os jogos que ainda faltam ser definidos das oitavas de final, que é entre Manchester City e Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea, Juventus e Lyon e Barcelona e Nápoles. Por enquanto, esses jogos ainda estão sem datas para retorno, mas as quartas de finais provavelmente devem começar dia 23 de agosto. Essas são as informações do momento. Essa questão do futebol carioca deu o que falar, né? Uma reviravolta danada aí, como você falou, vai, não vai retornar ou não. E aí é importante destacar que no dia do jogo do Flamengo, no qual a equipe, como você falou, venceu por 3-0 o Bangu, ao lado do Maracanã, todos sabem que tem um hospital de campanha, onde muitas pessoas estão sendo tratadas lá por conta do coronavírus. E é interessante refletir sobre uma questão, que no momento em que estava tendo o jogo, 2 pessoas morreram vítimas do coronavírus. E aí fica, né, a reflexão aí se é o momento necessário do futebol brasileiro voltar de fato, porque a gente sabe que na Europa os campeonatos só retornaram. Por quê? Porque os números de casos estavam diminuindo, e aqui no Brasil é muito pelo contrário. Os números só vêm aumentando, e hoje já temos um número aí de 51.500 pessoas mortas vítimas do coronavírus. Então, fica aí a reflexão. Greg, isso que você falou aí é só mais um detalhe de tantos que inviabilizam a volta do futebol aqui no Brasil, né? A gente sabe que a estrutura lá da Europa é em um nível muito mais elevado do que aqui. Clubes como Flamengo, Vasco podem até lidar melhor com essa questão dos exames e tal, mas nós sabemos que existem clubes menores, com orçamento menor, e que podem ocorrer de não realizarem todos os exames em sua equipe. E também a situação do Brasil, né, cara? Como você falou, os casos só aumentam e nós não estamos lidando com isso da melhor maneira possível, tanto do governo federal quanto da própria população, desrespeitando a quarentena, enfim. Também acho que não seja a hora exata de voltar. É isso mesmo, né, Greg, pessoal? Essa questão aí é uma questão que está dando o que falar. Muita gente tem opinião diversa, é normal, mas o que eu acho que a gente tem que mais olhar é justamente a questão do Brasil e principalmente a questão do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro especificamente. Porque se a gente parar para olhar, é o Rio de Janeiro que está tentando fazer esse movimento de volta, porque se a gente olhar como um todo, os estados estão assim bem cautelosos, né, quanto à volta dos estaduais. Um exemplo claro disso é a gente olhar Florianópolis, que é um bom exemplo para falar isso. Florianópolis é uma das cidades capitais mais controladas na questão do coronavírus e eles definiram a volta para o início de julho. Então, o Rio de Janeiro, que é o segundo estado com mais casos,
de coronavírus no Brasil, só atrás de São Paulo, do estado de São Paulo, estava voltando em junho ainda. Então, é uma questão assim que muita gente está levando para o lado um pouco de clubismo, vamos dizer assim, mas a gente não pode olhar para isso. Eu acho que a gente tem que olhar de uma maneira mais geral, principalmente olhando também, por exemplo, da Europa. Se a gente olhar, a Europa voltou os campeonatos em média 70 dias depois da queda do pico, né? Quando começou a cair o número de casos, então aí eles começaram a voltar de uma forma mais gradual, treinando primeiro jogador sozinho, depois um grupo de 10 jogadores, depois para o grupo normal, para fazer rachão, para fazer treino coletivo, depois os jogos em si. E o Rio de Janeiro está tentando voltar com a federação, e aí tem essa questão aí que está gerando tanta indefinição, né? A gente fica aí no aguardo para saber o que vai dar. Como o Caio disse, os jogos estão para retornar, mas a gente não sabe, né? Pode ser que ocorra novamente uma reviravolta. A gente fica na torcida para que ocorra tudo bem, que ninguém seja infectado. E é isso, que todas as medidas de segurança, de saúde sejam tomadas. E a gente fica nessa torcida aí para que dê tudo certo na retomada do futebol carioca, já que eles querem tanto que o futebol volte. Mas é isso aí, a gente segue na mesma linha, agora com o futebol capixaba. É com você, Vitor Recla. Bom, hoje eu trago duas notícias. Uma é do Vitória, né, um clube juvenil que conseguiu quitar aí dívidas trabalhistas, que giravam em torno de R$500 mil, um número que pode, falando de futebol e da proporção que envolve o lado financeiro, não parece ser tão alto assim, mas para a realidade dos clubes capixabas é sim um número considerável, e de aplaudir essa forma e como essa gestão atual do Vitória tem trabalhado a administração do clube e tem elevado o nível, já que o Vitória esse ano, né, foi responsável por passar o CSA na primeira fase da Copa do Brasil e vem dominando o futebol capixaba com títulos, constantemente na finais, mostrando bom futebol, mostrando que a administração reflete sim no resultado em campo, e visto aí tantas equipes no Brasil que sofrem com a má gestão, o Vitória aí vem dando show aí e quitou dívidas de 30 anos, né, cara? Quem diria, né? Quanta demora para ser quitada aí, quanta gente que estava precisando desse dinheiro, mas o Vitória agora projeta novos rumos e a diretoria já fala em novos patrocinadores para continuar aumentando aí o nível do clube e quem sabe, né, colocar o Vitória, né, depois que essa pandemia voltar, quem sabe conseguir um acesso aí para o tão sonhado acesso à Série C. De se admirar essa conquista do Vitória, porque, como você falou, a realidade do futebol capixaba é muito diferente se comparado aos outros clubes, inclusive de Série C, podemos dizer. E é uma vitória, a gente fica na torcida para que o futebol capixaba possa alcançar novamente seus anos de glória aí. Isso também. Perdão, cara. Isso também é um trabalho a longo prazo, né? Já que o Vitória já vem se arrumando, se moldando desde 2017, tanto que 2019 foi um grande ano também para o futebol do Vitória, né? Já que eles conseguiram chegar a finais, ganhar títulos, como assim como o Vitor mesmo disse. E também tem uma notícia rolando aí que eles estão fazendo um orçamento para aumentar a capacidade do seu estádio, né? Aumentar o público para a sua grande torcida. Então, o Vitória é realmente um exemplo para os clubes capixabas mesmo se inspirarem nele e colocar suas contas em dias, conseguir novos patrocínios. Isso só tem de fazer o futebol capixaba crescer, que é o que ele merece. No estádio já haviam sido realizadas melhorias quanto à iluminação, que ela era uma iluminação precária e já consegue perceber as melhorias. E isso é fruto de gestão, porque sem dinheiro, infelizmente, hoje o futebol capixaba e o futebol em si não consegue, né, realizar bons times, fazer bons times para se tornar competitivo, o que acaba retornando o que
investido, né? Tudo que você investe, você recebe se você faz um bom investimento. E o Vitória tem trabalhado nisso e tem obtido resultados. Falando de um contexto geral, assim, não só do futebol capixaba, mas como brasileiro, mesmo que tenha uma diferença aí no poderio financeiro, um clube quitar suas dívidas aqui no Brasil é algo realmente de se admirar, e a gente espera que, com isso, o futebol capixaba volte a se reestruturar, mesmo de uma maneira mais singela, né? É isso mesmo, e inclusive o passo é esse, voltar a ser um clube que está em dia com suas contas. Eu acho que esse é a grande lição aí, não só dos clubes aqui do estado, mas dos clubes brasileiros, como você disse. O maior exemplo disso é o Flamengo, se a gente for olhar a nível nacional. O Flamengo primeiro fez o passo justamente de se ajeitar a casa, e aí, a partir disso, ano após ano, foi melhorando seu elenco, a parte esportiva, e hoje aí está colhendo os frutos disso. Então, eu acho que, assim, todos os clubes do Brasil, e principalmente aqui do estado, devem tentar olhar para esse exemplo do Flamengo e tentar fazer esse processo aí, porque pode dar muito resultado. Na matéria feita pelo Globoesporte.com, até o presidente cita como era a forma de pagamento antes dessa gestão, durante essa gestão, nessa organização, que o Vitória quer tinha uma conta corrente bancária, para vocês terem uma noção assim. Os pagamentos eram feitos em dinheiro e os jogadores corriam o risco de serem assaltados, né? Já agora, com essa gestão, os jogadores recebem em cheque ou transferência bancária. Para você ver que ajustou totalmente o nível do Vitória. Um clube organizado tem sim potencial para se tornar grande, e pela grandeza já do Vitória tem tudo o nível do nosso futebol. E Vitor, a FES, né, que é a federação aqui do Espírito Santo, juntamente com os clubes do estado, eles têm alguma data, alguma noção assim para voltar o futebol capixaba, ou eles não se pronunciaram sobre relação a isso? Pois é, cara, era exatamente a próxima notícia que eu ia trazer. A FES, ela pediu ajuda ao governo do estado do Espírito Santo para poder realizar a testagem, né, nos envolvidos. Estão constantemente dentro do futebol capixaba aí, que são os atletas, a comissão técnica e os árbitros. A FES, ela pediu esse auxílio para que dê início ao processo de retomada do futebol, ainda sem previsão de retorno, mas a federação garantiu que nesse mês de junho, é inviável a volta do nosso futebol. A gente fica na espera aí para, principalmente, se tornar uma volta consciente, né, porque a gente sabe do nível dos números de casos que só aumentam, e é pior colocar em risco a vida de todos os envolvidos, torcedores, etc. Mas a gente torce para que, sim, retome o futebol, porque é o que a gente ama e é o que a gente mais gosta que tenha, mas, claro, sempre consciente, sempre colocando as vidas em primeiro lugar. Com certeza. É isso aí. E por mais que soe repetitivo, né, é sempre importante frisar sobre as medidas de prevenção que devem ser, sim, seguidas e à risca, né? E essa tem sido uma dificuldade encontrada pelos clubes, que é realmente ter condições para realizar os protocolos exigidos, né, para realização das partidas. Tudo que for protocolo sanitário aí tem que ser seguido à risca, como o Greg disse, e essa tem sido uma das dificuldades que a federação tem buscado no governo, esse auxílio, e o governo vai analisar as pedir. Em breve a gente terá mais novidades aí sobre a volta do futebol capixaba. É isso aí, pessoal. E a gente, como a gente estava falando anteriormente sobre o Vitória, a gente torce para que as outras equipes do futebol capixaba também possam se reestruturar aí com uma boa administração, como fez o Vitória, para que o futebol capixaba possa crescer cada vez mais, e a gente fica nessa torcida aí. Com certeza. Então a gente O futebol aqui do estado só tende a crescer. A gente torce por isso, né? Ainda mais a gente que é daqui, então quanto melhor tiver os times aqui, melhor para todo mundo. Então, Vitor, você tem algumas notícias para trazer para a gente sobre o vôlei? É isso aí, pessoal. A gente vai dando sequência aí na onda de informações.
E agora eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o voleibol, mais especificamente sobre a nova temporada do voleibol, né? Que, como todos sabem, a gente até disponibilizou alguns posts aí falando sobre isso na nossa página. A Superliga masculina e também a feminina foram encerradas sem a definição de campeões, né? E aí a questão é a seguinte, são duas notícias, uma boa e a outra ruim, porque a CBV, que é a Confederação Brasileira de Voleibol, anunciou que vai continuar ajudando os clubes com um custo para a disputa da próxima temporada da Superliga. A entidade vai continuar repassando uma verba para os clubes, que é em torno de R$60 mil. Essa verba vai servir para custear hospedagem, translado e alimentação. Mas aí o recebimento desse valor não tem prazo definido. E a notícia ruim fica por conta da empresa aérea Gol, que tinha uma parceria com a CBV, porém esse contrato não foi renovado para a próxima temporada, então os clubes não têm garantia do deslocamento ser bancado pela empresa Gol, e aí os dirigentes da CBV, para maior segurança de todos, comunicaram aos representantes das equipes que coloquem em seus orçamentos esse custo. Então, vai ser um custo a mais para o vôlei, que a gente sabe que o vôlei não tem tanto dinheiro assim girando em torno do esporte, se comparado a outros como basquete, como futebol. O vôlei, infelizmente, tem essa dificuldade quanto a questões financeiras. Então, essa não é uma notícia boa, porque os clubes terão que arcar com esses custos. E outras informações sobre o mercado do voleibol, que está tendo muita transferência por aí. Depois de 3 temporadas defendendo o SESI São Paulo, o Alan Oposto, ele retorna ao Sada Cruzeiro, clube que o revelou. O Wallace, também muito conhecido, um Oposto que foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, deixa o Sesc Rio, que foi extinto. Nós também disponibilizamos matérias aí na nossa página sobre a extinção do Sesc Rio. Claro, o Sesc Rio da modalidade masculina, o feminino segue firme e forte, mas depois de 2 temporadas, o Wallace vai jogar agora na Turquia, no Sport Toto. E o Bruninho, grande atleta aí, grande representante do voleibol brasileiro, retorna para o Brasil depois de 6 temporadas jogando na Itália, ele que estava no Lubi Civitanova, inclusive clube que foi campeão do último Mundial de Clubes. O Bruninho chega agora para integrar a equipe do Taubaté. E depois de 2 temporadas no Minas, a oposta Bruna Honório é contratada pelo Radomka Random, que é um clube polonês. E para a felicidade dos torcedores do Praia Clube, Valesca renova o contrato, ela que soma aí por suas 2 passagens 5 temporadas defendendo a equipe do Praia, e ela segue aí firme e forte no clube. E também, fechando essa onda aí do mercado do voleibol, a Bruninha retornou ao Curitiba, ela que estava defendendo o Minas, conquistou vários títulos, como o Campeonato Mineiro, também o título sul-americano, retorna para sua casa, ela que foi revelada pelo Curitiba, está de volta. É interessante, né, essas notícias aí. Eu acompanho também um pouco do vôlei, o Vitor. E, por exemplo, a questão da Valesca aí no Praia Clube, ela é uma grande referência para a equipe, para os torcedores, e boa notícia aí para os apaixonados do Praia Clube lá, né, de Minas. E também é uma felicidade ter o retorno do Bruninho, né, para o voleibol brasileiro, depois de tantos anos de Europa, ele que geralmente é o capitão da seleção brasileira, né? É uma grande felicidade mesmo ter o retorno de um grande jogador de volta para casa, né? Exatamente, ele que é um grande representante aí, como o Caio reforçou, eu falei também do voleibol brasileiro. Então é isso aí, pessoal, a gente vai... Opa, quer falar alguma coisa aí, Vitor? Não, falando do lado financeiro, você que o voleibol enfrenta muitas dificuldades, mas a CBV, que é a Federação Brasileira, ela marcou uma reunião hoje, eu li uma reportagem falando sobre isso, marcou uma reunião, já havia marcado uma na semana passada, 22 integrantes, 11 de clubes femininos e 11 de clubes masculinos também,
para planejar o calendário 2020-2021. Mas a semana passada não houve nenhuma confirmação e hoje, exatamente hoje, teve outra reunião. Isso tudo está acontecendo por videoconferência e alinhar como vai ser o calendário 2021 do nosso voleibol. É o que eles estão chamando de saque inicial para a próxima temporada. E a gente espera aí, na expectativa, novas informações para saber como que vai lidar, como vai ser tudo isso, como vão retomar os jogos com público, sem público. A gente fica na expectativa aí para boas notícias. É isso aí, alguns clubes já retornaram os treinamentos, por exemplo, o Sada Cruzeiro, que fez já testes em seus atletas, vem retornando aos poucos aos ginásios para os treinamentos, mas a gente fica na torcida aí para que o calendário seja adequado da melhor forma possível para os clubes, para os atletas e para todos que participam aí do envolvimento do voleibol. Então é isso, pessoal. A gente vai finalizando aqui o nosso primeiro boletim, que vai acontecer todas as semanas, então não deixem de acompanhar, fiquem ligados. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Aguardo todos vocês na semana que vem. Obrigado, Bruno. Valeu, Greg. Valeu aí, pessoal. Valeu, Guilherme. Valeu, Greg. Valeu, pessoal ligado aí. Boa noite. Obrigado, Caio. Valeu, galera. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. E obrigado, Vitor Recla. Abraço a todos e fica aí a sugestão também para a galera que quiser também sugerir algum conteúdo para que seja debatido aqui, algum conteúdo que acha interessante. E, além do mais, fiquem com Deus, abraço, fiquem em casa se possível e passem bastante álcool em gel em suas mãos. Abraço. É isso aí. Não deixem de deixar nos comentários caso tenham sugestões e fiquem sempre ligados no Leitura de Jogo com mais informações. Tchau, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu.